Vamos ter mais uma palavra de oração. Senhor, nós somos gratos a Ti porque podemos ler a Tua palavra, Senhor, que Tu assim a inspirou e assim a preservou integralmente para nós, Senhor. Muito mais do que isso, Senhor, Tu nos deu o Teu Espírito, Senhor, para falar conosco e nos explicar a Tua palavra. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu és o nosso Deus, Tu és o Deus que fala conosco, Tu és o Deus que, assim, inspira Tua palavra e faz com que essa palavra seja, ainda hoje, Senhor, tão viva, Senhor, dentro de nós. Então, assim, nós podemos levantar as nossas cabeças e orar a Ti, Senhor, sobre esse tempo, pedindo que Tu, assim, se por nós essa manhã. Ajuda a mim, ajuda os meus irmãos, que nós tenhamos assim um mesmo coração diante de Ti, de ouvirmos a Tua palavra e sermos um pouco mais ganhos para Ti, Senhor. Em Teu nome nós oramos, Senhor. Amém. Irmãos, o encargo que há no meu coração para esse tempo é nós compartilharmos sobre o propósito de Deus em abalar todas as coisas, como visto na vida de Esdras, esse servo do Senhor do Antigo Testamento. Nós sabemos que ele foi um vaso muito útil nas mãos do Senhor no seu tempo, e nós sabemos que ele foi esse homem que liderou essa segunda onda, essa segunda leva de volta para Jerusalém. Agora, além disso, ele foi um grande escriba. Na verdade, nós podemos dizer que ele foi o maior dos escribas. Alguns dizem que ele foi o pai de todos os escribas. Sem dúvida alguma, irmãos, ele foi o grande mestre na história de Israel. E nós sabemos que ele escreveu para nós o livro de Esdras, também o livro de Neemias, o livro de 1 Crônicas e também de 2 Crônicas, e também alguns salmos, muito possivelmente foi ele quem escreveu. E alguns dizem, inclusive, que foi ele quem escreveu o nosso famoso Salmo 119. Nós não temos como cravar isso com toda certeza, mas sim, irmãos, há certamente indício suficiente para nós apenas dizermos que o Salmo 119 tem sim o espírito de Esdras. Agora, de todo modo, além dele ter sido usado então para escrever esses livros, é a Esdras atribuído a função de que foi ele quem, de alguma forma, editou o Antigo Testamento. O que isso significa? Então você sabe, né, que até aquela altura, no cativeiro da Babilônia, sim, você já tinha os livros, o Pentateuco, alguns dos livros históricos, os Salmos, Eclesiastes, Cantares, Provérbios, né, e também alguns livros proféticos. E foi Esdras, naquele tempo, quem como que juntou esses livros, e ele, claro, guiado pelo Espírito Santo, ele como que pegou outros livros que haviam naquela época e diz assim, não, o que nós temos que foi o Senhor que nos deu, são esses livros. E, claro, ele não fez isso segundo a sua própria mente, mas foi o Espírito Santo que encontrou liberdade para, através desse homem, fazer essa, vamos chamar assim, nessa compilação do Antigo Testamento. Então pense, irmãos, que esse era Esdras. Não por um acaso, ele ficou notoriamente conhecido, não somente entre o círculo judeu, lá que estava lá na Babilônia, mas se você for ler aqui, até mesmo o rei, até mesmo Artaxerxes, conheceu a sua fama. Então, sem dúvida alguma, irmãos, esse homem era um grande mestre nas Escrituras e poderosamente usado pelo Senhor. Então, nós queremos considerar somente algumas coisas sobre a vida desse homem, nós não falaremos sobre toda a sua vida, mas o suficiente para nós compreendermos. Se hoje nós vivemos, sim, tempos de abalo, que o Senhor tem assim causado, certamente, irmãos, Esdras viveu uma vida onde ele foi aprovado pelo Senhor nesse tempo. Na verdade, nós podemos ir além e dizer assim, que quando nós olhamos para esse tempo, para Esdras, nós chegamos à conclusão que o que o Senhor deseja de nós nesse tempo é, sim, muitas coisas na vida de Esdras. Sim, irmãos, isso não é necessário que nenhum de nós saia querendo escrever algo a mais da palavra de Deus. Mas quando você olha o coração de Esdras, especialmente quando nós lemos aqui no verso 10, que ele tinha preparado o seu coração para buscar a lei do Senhor e para cumpri-la e para ensinar em Israel os seus
estatutos e os seus juízos. Nós sabemos que o Senhor assim deseja encontrar neste tempo corações exatamente assim. Por fins didáticos, irmãos, nós vamos dividir essas duas mensagens que teremos nessa manhã em 4 tópicos. O primeiro tópico nós falaremos sobre os tempos de Esdras. O segundo tópico será sobre essa frase aqui que tem no verso 10, buscar a lei do Senhor. Esse será então o segundo tópico. O terceiro tópico é cumpri-la, para cumpri-la. E por último é ensinar em Israel os seus estatutos e os seus juízos. O primeiro tópico, irmãos, então, nós assim podemos dar sequência, é os tempos de Esdras. Se você for reparar, você percebe que ali no versículo 1 diz, né, e passadas essas coisas no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia. Normalmente, na narrativa bíblica, principalmente ali nos livros de 1ª e 2ª Reis e também nos livros de Crônicas, o Espírito Santo ele sempre usa a referência do tempo o ano do reinado do rei de Israel. Mas aqui nesse caso, o Espírito Santo, claro, não havia rei em Israel, mas ele ainda se mantém esse padrão. Ele faz menção ao 7º ano do reinado de Artaxerxes. Por algum motivo, o Espírito Santo ele faz questão de fazer lembrança a isso, no reinado desse homem. E sim, irmãos, nós devemos nos lembrar que havia muitas coisas acontecendo no tempo de Esdras. Havia, vamos colocar assim, muita ação. E sem dúvida alguma, o Senhor estava abalando muitas coisas a seu tempo. Mas, irmãos, dada a quantidade de coisas que estavam acontecendo, eu entendo ser necessário nós passarmos apenas por alguns eventos históricos relacionados tanto às nações que aqui estavam envolvidas e também do povo de Israel. Então, irmãos, eu vou com algum cuidado passar por somente alguns eventos. Então, eu peço que os irmãos tentem prestar atenção, eu vou tentar ser o mais objetivo possível, mas eu creio que nós precisamos considerar o que o Senhor estava fazendo nesse tempo, antes de nós falarmos um pouco mais sobre Esdras em si. Pode projetar. Os irmãos estão conseguindo ver? Eu acho que os irmãos aqui vão ter um pouco mais de dificuldade. Puxa, mas eu vou ir narrando, vocês vão conseguir acompanhar. Mas o nosso ponto de partida é o ano 606 a.C. Foi nesse momento quando houve o início do cativeiro babilônico. Foi quando Daniel foi levado para Babilônia. E foi aqui quando se iniciou, então, aqueles 70 anos de disciplina do Senhor sobre o seu povo. Então, 20 anos depois, foi quando Nabucodonosor ele entrou em Jerusalém e ele destruiu a cidade e também queimou o templo da casa do Senhor. E nós sabemos que nós já estamos, então, no tempo onde havia o apogeu do Império Babilônico. Alguns anos depois, então no ano 559, um homem chamado Ciro, ele se tornou o rei da Pérsia. Naquela altura, a Pérsia, ela não, depois se tornou uma coisa só, né? Mas naquela altura a Pérsia era um reino rival da Babilônia. Mas gradualmente, esse rei Ciro, ele foi conquistando alguns povos ao seu redor, e até que chegou o dia em que no ano 539, ele chegou na Babilônia e ele conquistou a Babilônia. Esse evento ele é registrado lá no livro de Daniel, que foi quando caiu o Império Babilônico. E os historiadores, mesmo os historiadores ímpios, né, eles falam com alguma surpresa como que foi a conquista de Ciro sobre a Babilônia. Diz que não houve nenhuma resistência. Simplesmente em quase um abrir e piscar de olhos, Ciro estava dentro da cidade e já havia conquistado a Babilônia. E nesse momento, então, foi quando o Império Pérsia conquistou o Império Babilônico. E, claro, foi chegando às suas devidas proporções. Algum tempo depois foi quando houve aquele decreto do rei Ciro,
foi quando Zorobabel, então, retornou, ele saiu da Babilônia e foi para Jerusalém. Então, no ano 536. Pode avançar para o próximo, por favor. No ano 530, então, pouco tempo depois, o rei Ciro ele morreu e houve ali uma grande disputa interna entre os seus filhos. E só no ano, então, 521, um outro rei, esse também, acho que a maior parte já ouviu falar, o rei Dario, ele se tornou o novo rei. Nos primeiros anos já do rei Dario, ele lançou uma empreitada militar contra o que era então, hoje nós chamamos de a Grécia. E claro, ele fez isso e ele foi aos poucos conquistando e anexando vários e vários territórios do que era então a Grécia hoje. E até que no ano 520, ali até o ano 516, né, fazendo paralelo com a história bíblica, nós temos aí o ministério profético, tanto de Ageu quanto de Zacarias. E no ano 520, no ministério de Ageu, é quando houve aquela profecia de Ageu que nós lemos, que é a citação do tema da nossa conferência. Então você sabe, né, que o texto de Hebreus, que é o título da nossa conferência, é uma citação exatamente dessa profecia que foi proferida então no ano 520 de Ageu. Aí de uma vez daqui a pouco farei tremer os céus e a terra. E é muito curioso que após então o ano 516 até o ano 458, houve um intervalo aí de 58 anos, onde o mundo, sem dúvida alguma, passou por podemos dizer assim, algumas das maiores mudanças em um único intervalo de tempo. Eu gostaria de citar apenas algumas dessas coisas. Pode avançar. Então, no ano 512, Dario ele conquistou a Trácia, que era uma região ali na Grécia. E claro, isso de uma maneira muito estratégica. No ano 509, houve um outro evento muito importante, que foi quando, lá em Roma ainda não era o Império Romano, como nós conhecemos, mas houve algo, vamos dizer assim, um evento fundamental para, podemos dizer assim, para a sustentação do Império Romano, como nós vemos até mesmo nos dias do Nosso Senhor. Foi a queda da monarquia romana e o início da República. Então, quando isso aconteceu, você sabe que o resultado disso foi que o Império Romano ele conseguiu se manter em pé através desse fato que aconteceu exatamente nesse período. No ano 498, aproximadamente, nós não temos como cravar isso, foi quando Esdras nasceu. Aí no ano 485, Xerxes, que é o Assuero do livro de Esther, ele se tornou o rei da Pérsia. E aí no ano 485, ali está errado, até 465 mais ou menos, é de onde data a história do livro de Esther. Vamos ficar só com esses eventos por enquanto, irmãos. Algumas coisas que nós precisamos frisar com relação a esse momento. A primeira coisa é que esse momento foi marcado então por um enorme choque entre aquilo que eram as potências da época. Então, por exemplo, você tem sim o Império Babilônico ali sucumbindo e você tem a ascensão desse novo império que é o Império Persa. E junto com eles, você tem alguns eventos muito importantes, que depois nós citaremos, relacionados ao Império Grego. Então, foi nessa época que o Império Grego ele começou a surgir. Foi quando eles começaram a manifestar o seu poder. E também foi nessa época em que aconteceram eventos significativos sobre o que seria o Império Romano. Pode avançar para o próximo. Foi nesse tempo também, eu não coloquei aqui, em que o Egito ele sofreu uma das suas maiores derrotas no campo de batalha, de forma que essa outra grande nação que era o Egito, ela também caiu nesse período. Então, recapitulando, irmãos, nesse período nós temos o choque entre a Grécia, entre a Pérsia, entre o Egito e
os primeiros passos de Roma como essa quarta potência. E aqui você lembra, irmãos, que quando você olha, por exemplo, para aquela estátua lá do livro de Daniel e também para aquela visão que nós temos, você tem aqueles quatro impérios, né, que é Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma. E você percebe que esses quatro impérios, e sim, lembra que eles foram atingidos por aquela rocha que foi cortada sem um auxílio de mão. Mas você percebe que nós temos alguma coisa muito importante relacionada a esses quatro impérios, exatamente nesses 58 anos. Então, nesses 58 anos, irmãos, havia então um choque entre todas essas grandes potências. É como se, sim, havia um grande abalo. Sim, por um lado, o Império Persa, ele chegou ao seu auge nesse período. Mas, por outro lado, eles também sofreram uma grande derrota. Da mesma forma, os gregos. Eles sofreram uma grande derrota quando Xerxes invadiu a Grécia. Atenas, por exemplo, ela precisou ser evacuada e foi queimada. Mas foi nesse período também que os gregos tiveram também grandes vitórias. De forma que, mesmo que Xerxes tenha invadido a Grécia, ele precisou, meses depois, fugir correndo de volta para a Grécia. Então, sim, irmãos, ao mesmo tempo que algumas nações elas cresciam muito rápido, outras nações, as mesmas nações, iam enfraquecendo. Então, um outro aspecto, nós temos também, foi um período em que o mundo assistiu às maiores batalhas que já haviam ocorrido. Eu apenas citei uma delas, que é a Batalha das Termópilas. Mas há, por exemplo, a Batalha de Salamina e algumas outras, que foram batalhas que ficaram conhecidas por trazerem inovações militares. Os historiadores dizem que, tanto em termos de estratégia militar, até mesmo em termos de tecnologia para o que era a época, o mundo nunca havia visto tanta destreza, tanta tecnologia e tanto empenho em táticas novas militares e até mesmo em termos de armamento. O mundo nunca havia visto tantas coisas como o que aconteceu nesse período em termos de batalha. A mesma coisa nós podemos dizer em termos de conhecimento. Se você for estudar o que era o Império Persa, você sabe que eles são pioneiros em algumas coisas em termos de educação. Então, eles tinham o que hoje a gente poderia chamar de escolas, eles ensinavam matemática, eles ensinavam geografia, eles ensinavam astronomia e, claro, um pouco de astrologia, segundo a sua crença, mas todos esses assuntos eram eles que ensinavam. Os sábios persas eram conhecidos e admirados em todo o mundo. Agora, por outro lado, nós também temos um outro tipo de conhecimento surgindo nessa época. Foi nesse período que nasceram grandes filósofos gregos. Então, por exemplo, Demócrito nasceu nesse período, Protágoras também nasceu nesse período, e também Sócrates nasceu nesse período. Então, você tinha de um lado o conhecimento persa, o conhecimento babilônico muito forte, e aqui você tem também o conhecimento grego ali surgindo através da filosofia. E sim, irmãos, nós sabemos que foi esse conhecimento grego, foi esse conhecimento da filosofia grega que moldou o que hoje moldou o pensamento ocidental que nós temos hoje. Então, várias coisas que hoje nós vemos que são quase coisas indiscutíveis surgiram todos nesse período. Há um outro ponto curioso que você sabe que havia, então, por conta disso, uma grande rivalidade entre a Grécia e entre os babilônicos. Você sabe que os babilônicos, os persas, eles falavam assim: esses gregos são muito autoritários. Eles prezam pela liberdade, mas eles não têm nada de liberdade. E eles tinham, sim, um profundo desprezo pelos gregos. Agora, os gregos, por outro lado, falavam assim: nós temos a democracia. Esses babilônicos, esses persas, são todos bárbaros. Eles são todos autoritários. Então, esses dois povos, então, os gregos representavam o Ocidente e os persas representavam o Oriente, eles tinham um verdadeiro nojo um pelo outro. Um olhava para o outro e pensava: esse aí não sabe o que faz. Um olhava e falava: olha, esse aí, eles são todos autoritários, eles não prestam, eles não têm bons costumes. Nós que temos o verdadeiro conhecimento. Esse era o mundo da época. E foi exatamente nesse contexto que Esdras nasceu.
E então, finalmente fechando então, no ano 458, fechando então esses 58 anos, foi quando Esdras então retornou para Jerusalém. E então, esses 58 anos, irmãos, foi um período em que o Senhor, ele sim permitiu que houvesse todos esses abalos. O mundo nunca havia visto tantas mudanças, tantas potências surgirem militares, nações surgirem, e também nunca havia visto tantas nações, ao mesmo tempo que surgiam tão fortes, experimentaram grandes e severas derrotas. Esse era o tempo de Esdras. Mas, irmãos, o que está por trás desse abalo que o Senhor estava causando aqui? E nós podemos dizer que não somente com relação a esse abalo específico, mas até mesmo com relação aos dias de hoje. O objetivo de todo abalo do Senhor, como nós lemos lá em Ageu, sim, o Senhor promove esses abalos. O Senhor levanta reis e o Senhor derruba reis. O Senhor levanta nações e o Senhor derruba nações. Mas especialmente nesse contexto aqui do livro de Ageu e desse tempo, nós sabemos que esses abalos tinham um objetivo muito maior. O objetivo maior era que o desejado das nações viesse. Então, cada vez que o Senhor estava como que chacoalhando as coisas, era como se o mundo estava sendo preparado para a primeira vinda do Senhor. Então, à medida que as coisas aconteciam, à medida que um rei se levantava e outro rei caía, lembre-se, por trás de tudo isso, era como que o Senhor estivesse preparando as coisas para a vinda do seu Filho sobre essa terra. Irmãos, a mesma coisa nós podemos falar sobre os nossos dias. Aliás, irmãos, é muito curioso nós traçarmos alguns paralelos sobre esse tempo. Você sabe que hoje, de uma forma muito única, você tem um choque entre todas as grandes potências dessa terra, não é verdade? E sim, sempre houveram choques militares, conflitos entre as potências dessa terra, entre as grandes nações. Mas hoje, de uma forma muito... Mas, claro, sempre foram conflitos e choques entre nações que estavam próximas, conflitos mais regionais. Agora, hoje, irmãos, nós temos um choque entre as grandes potências em que há um grande oceano entre elas. Hoje, esse é o nosso tempo. As grandes nações, as grandes potências estão se chocando umas contra as outras. Esse é o nosso tempo, irmãos. Ao mesmo tempo, você percebe que também em termos militares, nós vivemos um tempo de inovações militares constantes. Se você perceber, por exemplo, o que é a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, há uma arma em particular que está todo mundo cada vez mais ficando impressionado com a eficácia dessa arma, que é o uso de drones. Você sabe que a Ucrânia, de uma maneira muito particular, ela conseguiu correr à frente da Rússia e conseguiu produzir até um pouco mais de drones, considerando o tempo e o tamanho do armamento ucraniano, eles conseguiram produzir um pouco mais de drones, até mesmo que a Rússia. Você percebe, irmãos? É um tempo de inovações militares. De forma que o mundo hoje, nós estamos todos quase que estupefatos com o que está acontecendo em meio a essas inovações. E a mesma coisa, irmãos, em termos de conhecimento. Mas, é claro, nós temos hoje outras inovações. Todos nós, de alguma forma, acompanhamos o que tem acontecido com relação à inteligência artificial. Irmãos, isso tem sido um marco com relação ao nosso tempo, em termos de conhecimento. Você sabe que nós nunca tivemos antes tanto acesso a conhecimento quanto hoje. Nós nunca tivemos tanta facilidade. Hoje, se você quer saber de alguma coisa, você pode perguntar para uma inteligência artificial e ela vai te dar uma resposta muito detalhada. Ela vai dar uma resposta tão longa e tão detalhada, inclusive com sugestões. Mas, por outro lado, irmãos, nós nunca tivemos um tempo onde as pessoas fossem tão ignorantes ao mesmo tempo. E há um outro paralelo que nós podemos estabelecer. Você sabe que todo o conhecimento que nós temos nesse período que era gerado, mais cedo ou mais tarde, por mais que em si mesmo esse conhecimento inicialmente ele fosse puro, mais cedo ou mais tarde, eles moldavam as sociedades gregas, moldavam as sociedades persas, mas esse molde fazia com que esses homens, mais cedo ou mais tarde, se voltassem contra o Senhor.
Então você percebe que esse tipo de conhecimento humano aqui, ele fazia com que o homem ele se rebelasse contra o Senhor. E a mesma coisa você percebe hoje. Irmãos, qual é o fim de quase todo o avanço científico e tecnológico? Mais cedo ou mais tarde. Às vezes a coisa começa de uma maneira muito pura, mas gradualmente o homem pega esse conhecimento, ele pega essa informação e ele dá um jeito como de levantar alguma coisa para se rebelar contra o Senhor. Fala, não, nós não queremos o Senhor, não existe um Criador, não pode haver um Criador, e aí vem todas aquelas baboseiras que nós ouvimos por aí. Mas, irmãos, esse é o nosso tempo, um conhecimento que se levanta, uma inovação no conhecimento, que claro, que se levanta contra o Senhor. Irmãos, qual é a reação do Senhor frente a isso? Nós sabemos, irmãos, o Senhor permite esses abalos, mas como nós lemos no Salmo 2, o Senhor ele já estabeleceu o seu decreto. Ele já ungiu o seu filho como Messias, como rei. Então, irmãos, à medida que todas as coisas acontecem no nosso tempo, não importa o que aconteça, lembre-se, nós estamos sendo preparados para a vinda do nosso rei, para a vinda do nosso Messias. Então, sim, irmãos, tudo isso que acontece, nós ficamos maravilhados. Nós podemos ficar impressionados, mas, irmãos, nós não podemos permitir que esses acontecimentos, esses muitos acontecimentos, eles pautem a nossa vida. Nós não podemos permitir que eles nos gerem ansiedade. Nós não podemos permitir que a nossa curiosidade nos guie. Irmãos, nós não estamos aguardando o anticristo vir. Nós aguardamos o nosso Senhor. Sim, irmãos, nós devemos estar atentos ao que está acontecendo. Eu não estou aqui pregando que nós nos isolemos e não abrimos mais nenhum jornal. Não é isso. Mas nós devemos, sim, ler essas coisas, ouvir essas notícias e ir aos pés do Senhor. Buscar a palavra de Deus e pensar assim, o que o Senhor tem a nos dizer sobre isso? Sabe, irmãos, é tão triste quando nós, filhos de Deus, ouvimos essas notícias, acompanhamos essas coisas e ao invés de nós irmos aos pés do Senhor e irmos buscar na palavra, nós às vezes até assumimos um lado. Falamos, não, eu vou torcer agora para esse partido político aqui. Não, agora eu vou torcer para essa nação aqui, porque essa nação é a certa. Não, irmãos, nós não esperamos que o A ou o B deem certo. Nós não esperamos nem que a Grécia e nem que a Pérsia vença. Nós aguardamos o reino que não pode ser abalado. Então, sim, irmãos, o desejo do Senhor para esse tempo é que os nossos olhos estejam fitos nele. Graças ao Senhor, irmãos, nós temos em Esdras um modelo de um homem que, sim, viveu tudo isso de uma maneira muito intensa, afinal de contas, ele estava lá dentro da Babilônia. Mas, irmãos, ele não se contaminou, vamos dizer assim, dessa grande discussão. Aliás, os seus olhos estavam fitos no Senhor. E como nós podemos falar, então, a partir de agora, pode desligar, por gentileza. Vamos então, irmãos, para o segundo tópico, que é aquele que nós falamos sobre buscar a lei do Senhor. Você sabe que Esdras, ele, de uma maneira muito particular, e claro, inspirado pelo Espírito Santo, ele registra aqui toda a sua genealogia, desde ele até então Arão. E sim, isso é algo muito peculiar, porque são poucos homens que o Espírito Santo ele fez esse registro tão longo da sua genealogia. E que você percebe que sim, Esdras ele era um sacerdote. Agora, aqui, por outro lado, há algo muito triste. Porque se ele era um sacerdote, significa que quando veio o decreto lá de Ciro, cerca de 80 anos antes do retorno de Esdras para Jerusalém, antes do retorno de Zorobabel, perdão, cerca de 80 anos antes do retorno de Esdras para Jerusalém, foi quando Zorobabel foi para Jerusalém. Naquele período, possivelmente, o avô de Esdras ele já era bem idoso. Agora, por algum motivo, o pai de Esdras, que devia ser mais jovem, que é o Sereias, ele escolheu não retornar para Jerusalém. Por algum motivo, irmãos,
algo aconteceu. E ele, quando ouviu o decreto de Ciro, ele falou, não, nós vamos ficar aqui. E isso sim é uma tragédia. Porque pensa bem, irmãos, como sacerdotes, a existência deles como família, como pessoas, no seu ofício, estava ligada a Jerusalém. Qual era o sentido de você ter um sacerdote vivendo na Babilônia? Obviamente sim, não há nenhum sentido nisso. Porque o lugar de todo sacerdote era em Jerusalém. Agora, aqui, isso sim é uma grande tragédia. Porque quando houve então o decreto de Ciro, eles falaram assim, não, nós vamos ficar aqui. Mas, na verdade, irmãos, esse era um retrato de várias famílias que escolheram ficar na Babilônia. Lembre-se que quando houve o decreto de Ciro, apenas 50 mil pessoas saíram da Babilônia e retornaram para Jerusalém. Os historiadores mais pessimistas e incrédulos nas escrituras, eles dizem que havia cerca de mais de 300 mil judeus espalhados ali na região do Império Persa, fora que havia em outras nações. Mesmo assim, pegando esse número mais negativo, você há de considerar que apenas 50 mil pessoas, nem que sejam então esses 300 mil, são poucas famílias. E, irmãos, isso é algo inconcebível se você for considerar o chamado desse povo e principalmente a raiva que eles sentiam da Babilônia quando eles chegaram lá. Então, por exemplo, se esse decreto de Ciro tivesse sido emitido, ou se esse decreto tivesse emitido ali nos primeiros anos, nos primeiros 2, 3 anos do cativeiro babilônico, certamente a maior parte deles iria ouvir falar, sim, nós vamos agora mesmo sair da Babilônia e vamos retornar a Jerusalém. E você sabe que lembra que tem o Salmo 137 que diz, né, e ali retrata qual era o espírito daqueles homens que estavam ali quando chegaram na Babilônia. Então, por exemplo, o Salmo 137 diz assim, um dos versículos, se eu me esquecer de ti, Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. E o Salmo 137 termina assim, né? Bem feliz é aquele que pegar os teus filhos, Babilônia, e bater com eles nas pedras. Porque esse era o sentimento de todos os judeus que estavam na Babilônia. Eles odiavam aquele lugar, eles odiavam aquelas pessoas que se falavam, nós não deveríamos estar aqui. E havia aquele sentimento de tristeza, que, claro, que é também o espírito do livro de Lamentações, aquela tragédia. Agora, passados 10, 15 anos, eles passaram a se estabelecer. Eles ganharam dinheiro, eles tiveram filhos, eles passaram a ser prósperos ali, e daqueles cativos, pobres cativos que odiavam aquele lugar, eles passaram a se dar muito bem na Babilônia. Até mesmo do ponto de vista religioso. Você sabe que o judaísmo, enquanto religião que nós conhecemos hoje, ele nasceu na Babilônia. Foi na Babilônia que nasceram as sinagogas. Então, o que eram as sinagogas? Você junta 10 homens maiores de 13 anos e você tem já uma sinagoga estabelecida. Ali, então, eles podiam orar, eles podiam ler a palavra de Deus, e eles podiam ter aquele tempo ali. E sim, eles assim formaram uma comunidade tão forte que alguns dizem que eles formaram um império dentro de outro império. E assim eles viveram a vida deles ali. E até mesmo depois que o templo ficou pronto, a maior parte escolheu ficar lá. Eles, claro, para apaziguar a sua consciência, todas as sinagogas então tinham que pagar uma taxa anualmente para a manutenção do templo em Jerusalém. Dessa forma, quando veio o decreto de Ciro, eles falaram, por que voltar para Jerusalém? Jerusalém está em ruínas. O templo está em ruínas. Aqui nós temos a nossa vida, nós estamos muito bem estabelecidos aqui, nós temos as nossas sinagogas, nós podemos orar aqui, nós podemos buscar o nosso Deus aqui, vamos ficar aqui. E dessa forma, irmãos, apenas 50 mil judeus, apenas 50 mil pessoas, 50 mil no total, né? Tem alguns servos ali, mas apenas, então, 50 mil pessoas saíram dali. E o restante? O restante falou, sim, nós amamos ao Senhor, nós vamos pagar inclusive uma oferta anual para manter o templo,
mas a vida agora deve ser aqui na Babilônia e vamos ficar aqui. E, inclusive, a família de Esdras ficou ali. Sacerdotes, então, que ficaram por ali. Havia, sim, uma grande chance de nunca mais nenhum desses homens retornar para Jerusalém. Pensa bem, irmãos, eles foram tomados por um espírito letárgico que dizia assim, é bom nós estarmos aqui. Para que voltar para Jerusalém? Agora a nossa casa é aqui, inclusive nós podemos ter comunhão uns com os outros aqui. Se for necessário, a gente uma vez por ano, ou a cada 10 anos, enfim, nós podemos até mesmo ir para Jerusalém. Vamos lá, fazemos o que temos que fazer, podemos até mesmo levar dinheiro para o templo, e depois nós voltamos para nossa casa. Isso é o livro de Lamentações continuando a ecoar pela história. Mas, irmãos, graças ao Senhor, o coração de Esdras não se permitiu contaminar por essa letargia. Muito pelo contrário. Esdras foi um homem em que ele se apegou ao Senhor no seu tempo. E você sabe que a única coisa, ele não tinha, ainda que ele fosse um sacerdote, ele não tinha nenhum dos itens sagrados do templo mais à sua mão. Ele não podia mais entrar no Santo dos Santos, como seria o seu ofício. Ele não tinha mais nada daquilo que relembrava os itens santos em Jerusalém. A única coisa que Esdras tinha à sua mão era a palavra de Deus. Irmãos, esse jovem, esse homem, ele se apegou à palavra de Deus. E ele leu, estudou. E ele não somente, vamos dizer assim, tinha o seu trabalho então de copista da lei, mas ele se tornou um grande mestre no seu tempo. Sim, irmãos, haviam outros mestres, mas Esdras, ele foi estudando tanto a palavra de Deus, que o Senhor aos poucos foi entregando algumas coisas para ele. E, muito possivelmente, ele escreveu algumas coisas da palavra de Deus lá. Por exemplo, alguns dizem que se ele foi o autor do Salmo 119, ele ao menos começou a escrever esse salmo lá na Babilônia. E até mesmo diz que o seu trabalho então de compilar o Antigo Testamento também começou lá na Babilônia. Nós não sabemos exatamente o que ele fez lá, mas não há dúvida nenhuma. As coisas que ele ensinava sobre a palavra de Deus e as coisas que ele fazia a respeito da palavra de Deus fizeram com que ele, ainda estando na Babilônia, já fosse conhecido e reconhecido como um hábil escriba na lei de Moisés que o Senhor Deus de Israel tinha dado. Então, sim, ele foi lendo a palavra de Deus, ele foi buscando, e sim, irmãos, gradualmente o Senhor foi revelando mais e mais coisas a respeito desse livro para ele. E quanto mais Esdras, assim, havia proposto de fato no seu coração buscar a lei de Deus, mais ele ia sendo ganho pela palavra de Deus. Até chegar um momento, irmãos, em que, sem dúvida alguma, Esdras estudou a palavra do Senhor, ele percebeu que a palavra de Deus falava a respeito de uma pessoa. Ele percebeu que a palavra de Deus falava sobre o ungido de Deus, sobre o Messias. De alguma forma, irmão, sem dúvida alguma, quanto mais ele estudava, ele percebeu que todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que ele tinha sobre a palavra de Deus, apontava para aquele rei que um dia haveria de vir. O homem, como o Senhor Jesus mesmo disse, como os discípulos falaram, aquele de quem Moisés e os profetas escreveram. Irmãos, de alguma forma, Esdras, quando ele descobriu isso, é como se o seu coração incendiasse ainda mais de amor pelo Senhor. E, sim, ele foi sendo cativado, ele foi sendo ganho. E de forma que, novamente, ainda que o Salmo 119 não tenha sido escrito por ele, certamente ele tem o espírito do tempo de Esdras. Eu gostaria de ler rapidamente alguns versículos do Salmo 119 que como que mostram o coração, ao menos o coração de Esdras e o apego que ele tinha pela sua palavra. Mas à medida que nós formos lendo esse versículo, eu quero que os irmãos tenham em mente que Esdras, quando ele fala aqui, o autor, quando ele fala sobre
a palavra do Senhor, sobre a lei, sobre os mandamentos, ele está olhando-se, falando da palavra de Deus, mas ele está se referindo ao nosso Senhor. Então, cada uma dessas afirmações, ela tem sim uma aplicação, elas têm sim uma aplicação no nosso Senhor. Então, vamos lá. Então, primeiro, o Salmo 119, vamos ler o verso 18 primeiro. Abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei. Agora, o verso 47. Recrear-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Um pequeno parênteses. Você percebe que há uma relação de amor entre o autor desse salmo e a palavra de Deus. Há uma relação de amor, e também diz, né, e recrear-me-ei. Então, a relação desse homem com a palavra de Deus é de alguém que acha recreação, que se entrete na palavra de Deus. Sim, irmãos, hoje nós temos todo tipo de entretenimento, todo tipo de atração, e assim, esse mundo, ele cada vez mais, ele se ocupa em tornar todas as coisas atrativas para nós. Mas veja qual é o coração desse homem. Recrear-me-ei em teus mandamentos que tenho amado. Agora o verso 54. Os teus estatutos têm sido os meus cânticos na casa da minha peregrinação. Verso 55. Lembrei-me do teu nome, ó Senhor, de noite. Observei a tua lei. Agora, verso 72. Melhor é para mim a lei da tua boca do que milhares de ouro ou prata. Agora, verso 103. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Lembrando, irmãos, essa foi a experiência de alguém que leu muito o Pentateuco. Hoje nós lemos Levítico, Números, e alguns de nós podem ler o livro de Números e falar, é cansativo de ler o livro de Números. Agora estamos ele falando, mais doces do que o mel à minha boca, é a tua palavra. Irmãos, ele não poderia ter dito isso apenas com um coração frio. Certamente, ele tocou naquele que está por trás de todo o livro de Levítico, todo o livro de Números e de toda a palavra de Deus. Então, quando ele tocou no nosso amado Senhor que está por trás de tudo aquilo, ele pode dizer isso. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doces do que o mel à minha boca. Agora, vamos só voltar um versículo, verso 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Você sabe, irmãos, que hoje um grande problema do nosso tempo é a questão da mente, tanto dos santos e principalmente também dos ímpios. E sim, mas nós também hoje vivemos um tempo onde nós somos muito atribulados por conta do tempo que nós vivemos e da quantidade de informações. E por conta disso, muitos de nós não conseguem organizar os seus pensamentos. Tem dificuldade de ficarem quietos, porque estão com a cabeça sempre cheia de coisas. E olha só, ó quanto amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. Sim, irmãos, não importa quão grandes sejam as nossas ocupações, e sim, elas normalmente são muitas, nós devemos aprender a cultivar isso dentro de nós. É a minha meditação em todo o dia. Agora o verso 131. Abri a minha boca e respirei, pois que desejei os teus mandamentos. Agora o verso 147. Os meus olhos anteciparam as vigílias da noite para meditar na tua palavra. Perdão, eu li o verso 148, né? O verso 148 também, mas vamos ver o verso 147. Antecipei o cair da noite e clamei, esperei na tua palavra. Então, nós aqui podemos ter uma ideia de o que era o que estava no coração de Esdras de buscar a lei do Senhor.
De alguma forma, irmãos, o coração desse homem foi tão ganho pelo Senhor. E sim, retomando, ele certamente viu na palavra de Deus algo a respeito do nosso Senhor. E isso ganhou o coração desse homem por completo. Irmãos, nós não podemos e nós não devemos ficar nem um pouco atrás da experiência de Esdras. Sim, irmãos, talvez, ou melhor, certamente, nem todos nós, ou quase nenhum de nós, será um mestre como Esdras. E certamente nenhum de nós vai escrever o livro de Esdras, Neemias e, quem sabe, alguns salmos. E nenhum de nós vai também compilar a palavra de Deus. Mas, irmãos, todos nós somos chamados a amarmos a palavra de Deus, exatamente como Esdras. A nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, exatamente como Esdras. Aliás, com um grande diferencial, irmãos. Esdras, sim, o Espírito Santo usava ele, inspirava ele, mas lembre-se, por conta da dispensação que Esdras vivia, o Espírito Santo ainda não habitava dentro de Esdras. Irmãos, nós, nesse sentido, estamos quase que um degrau acima de Esdras, porque nós temos o Espírito Santo habitando dentro de nós. Então, sim, irmãos, quando nós falamos, abre tu os meus olhos para que veja as maravilhas da tua lei, lembre-se, irmãos, nós temos o Espírito Santo dentro de nós, que com o maior prazer, se nós nos voltarmos para o Senhor, se nós nos debruçarmos diante do Senhor, se nós lermos essa palavra, se nós estudarmos esse livro, o Espírito Santo, com grande prazer, ele vai vir até nós e ele vai abrir esse livro para nós. Versículo por versículo, palavra por palavra, livro por livro. Irmãos, o que o Espírito Santo fará conosco? Ele nos revelará, ele nos mostrará as glórias do nosso amado Senhor. Irmãos, se nós de fato sermos fiéis ao Senhor, se nós sermos diligentes quando nós lemos esse livro, tenha coragem, irmãos, tenha ousadia, o Senhor ele vai abrir esse livro para você rapidamente. E ele vai aos poucos mostrar quem é o nosso Senhor. Mais e mais das suas glórias, cada vez mais. E sim, irmãos, à medida que nós buscamos o Senhor, à medida que nós lemos a palavra de Deus, o Espírito Santo ele vai revelando um pouco mais de quem Ele é. E à medida que Ele vai revelando, mais e mais o nosso coração vai sendo ganho por Ele. De forma, irmãos, que tipo de vida que nós devemos viver nessa terra? Nós devemos viver uma vida onde nós passamos a vida ocupados com muitas coisas. Sim, nós temos as nossas ocupações, mas, irmãos, a nossa grande principal ocupação é conhecer quem Ele é. Então, sim, irmãos, é conhecer as suas glórias, é conhecer a sua majestade, é saber mais sobre a sua pessoa, mais sobre a sua obra. E, irmãos, onde nós temos isso? Nós temos isso aqui aberto e à nossa disposição, a palavra de Deus. Irmãos, enquanto todo esse mundo ele caminha em um rumo atrás de um conhecimento que o corrompe cada vez mais, enquanto todo o conhecimento desse mundo corrompe cada vez mais a moral e os costumes, assim como a palavra de Deus prometeu, nós devemos ser aqueles que, através da renovação da nossa mente, que estudam esse livro, que conhecem a palavra de Deus, que se debruçam sobre ela, e assim nós conhecemos mais e mais de quem é o nosso Rei. E assim, gradualmente, irmãos, nós percebemos um chamado do Senhor, onde nós podemos viver uma vida de comunhão com o Senhor. Uma vida onde nós vamos sendo mais conquistados e cativados por Ele. Onde dia após dia, o Espírito Santo ele pode, como que dizer assim, agora vem aqui, agora eu vou te mostrar uma pequena glória a mais do grande Rei dos Reis. E o Espírito Santo vai lá e às vezes mostra um versículo que você já tinha lido, mas ele fala, agora olha sobre esse ângulo. Você percebe como o Rei dos Reis é belo? Você percebe como ele é formoso? De sim, irmãos, nós vamos sendo assim um pouco mais ganhos pelo Senhor. Mas lembre-se, irmãos, isso não é na conferência, isso não é domingo pela manhã quando você encontra os irmãos ou no sábado, isso é dia após dia. Segunda-feira, você tem essa experiência com o Senhor. Terça-feira, de novo, você vai lá, busca o Senhor, lê a sua Bíblia, e o Senhor vai lá e revela um pouco mais para você. Às vezes, irmãos, sim, nós devemos aprender a ser pacientes. Às vezes, o Senhor vai fazer com que você fique dias e dias, meses, às vezes anos, no mesmo trecho, meditando. Mas, irmãos, seja fiel ao Senhor. E o Senhor, Ele vai aos poucos abrindo mais e mais das suas riquezas para você.
Irmãos, esse é o nosso grande chamado, sondarmos aquele que é insondável. E esse, irmãos, nós temos um livro aberto para nós. Hoje nós podemos, então, diariamente buscar a palavra de Deus. Ah, queridos irmãos e irmãs, como nós devemos viver esse tempo de abalos? Sim, irmãos, todas as coisas, elas têm o seu fim, elas terão o seu fim. O Senhor, Ele já decretou o que vai acontecer sobre essa terra, mas, irmãos, nós devemos ser aqueles que se apegam ao Rei dos Reis, àquele que é inabalável. Graças ao Senhor, irmãos. Esdras, ele não permitiu, como nós já falamos, ele não permitiu que a maravilha daquele mundo que estava acontecendo como que atraísse o seu coração. E ele também não permitiu que a frieza do coração daquele povo que estava na Babilônia tomasse conta de si mesmo. Mas ele, assim, pôde estudar a palavra de Deus de tal maneira que ele tocou, vamos colocar assim, na essência daquilo que é a palavra de Deus, que é o nosso amado Senhor. E você sabe que, à medida que ele foi assim compreendendo, estudando a palavra de Deus, certamente Esdras chegou a uma conclusão. Ele concluiu de que em pouco tempo o Messias viria. Nós sabemos, irmãos, que certamente um dos livros que estava à sua mão era o livro do profeta Daniel. E nós sabemos que Daniel, ele profetizou que em 62 semanas o Messias viria e o Messias seria cortado. De alguma forma, irmãos, Daniel, sim, Esdras, sim, ele, como bom estudante da palavra de Deus, ele compreendeu que em pouco tempo o Messias viria. E certamente isso foi como que movendo e ardendo o seu coração. Ele compreendeu, se o Messias está por vir, verdadeiramente, eu preciso retornar para Jerusalém, porque o Messias virá para Jerusalém. Então você percebe, irmãos, se nós de fato estudamos a palavra de Deus, se nós de fato compreendemos isso, nós aos poucos vamos compreender que o nosso Rei está às portas. Gradualmente, irmãos, nós vamos sendo convencidos do Espírito Santo a respeito dessa verdade. Ele está voltando. E isso sim deve, irmãos, cativar o nosso coração nesse tempo. Lembre-se do que João disse, que qualquer que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Então, irmãos, nós devemos ser aqueles que têm essa convicção. O Rei está às portas. E isso sim deve, irmãos, gradualmente ir pautando a nossa vida nesse tempo do fim. Sim, irmãos, nós não somos os primeiros a terem esse desejo no nosso coração. Muitos outros santos já desejaram isso desde o tempo dos apóstolos. Lembra-se de Paulo, que ele falava sobre a vinda do Senhor? Esses santos dormiram no Senhor. Mas você percebe algo em comum em todos eles. Como eles tinham esse anelo, esse desejo pela vinda do Senhor. Eles viveram uma vida reta diante do Senhor. Eles assim estudaram a palavra de Deus. Eles buscaram o Senhor. E assim eles certamente, se o Senhor voltasse no seu tempo, eles estariam prontos para encontrar com o Senhor. Hoje, irmãos, nós de fato cremos que nós vivemos os últimos tempos, os últimos anos. Então, sim, irmãos, o Senhor demanda de nós que nós sejamos exatamente como Esdras. Nos voltemos para a palavra de Deus. Conheçamos o Senhor, cultivamos em nosso coração um amor pelo Senhor, de forma que uma vez sendo assim cativados por Ele, nós assim passamos a anelar o seu retorno. E uma vez que assim nós anelamos o seu retorno, nós assim passamos a apressar a sua vinda. De alguma forma, irmãos, nós podemos assim cooperar com isso. Mas lembre-se, irmãos, para que nós de fato possamos atingir isso diante do Senhor, nós precisamos nos voltar para a palavra de Deus, buscar a palavra de Deus, ler ela, até mesmo ver o que outros irmãos falam sobre ela, porque é dessa maneira que nós crescemos espiritualmente. Então, sim, irmãos, que o Senhor encontre entre nós
Esdras, vários e vários Esdras. Lembre-se, irmãos, não com o grau de erudição de Esdras necessariamente, mas com o mesmo coração de Esdras, com um coração que ama a palavra de Deus, com um coração que se apegou ao Senhor por completo e que anela e deseja o seu retorno. Antes de nós fazermos um intervalo, eu gostaria de brevemente ler um pequeno texto escrito por um irmão puritano chamado Matthew Henry. Esse irmão ele viveu ali no século XVI e XVII, século XVII e XVIII, e ele escreveu um grande e extensivo, exaustivo, podemos dizer, comentário sobre a palavra de Deus. Tem algumas versões já, claro, desse livro, e tem algumas versões que são condensadas com a letra bem pequena. Mas eu tenho uma versão digital dele que, se você juntar todos os volumes, dá cerca de 12 mil páginas. Então, pensa, são 12 mil páginas, claro, nessa versão digital em particular, sobre a palavra de Deus. Ele começou a escrever esse comentário em 1702, se não me engano. E em 1714 ele partiu para o Senhor. Ele não concluiu esse comentário, então ele escreveu desde Gênesis até, se não me engano, até o livro de Atos, e de Romanos em diante outros seus cooperadores da época concluíram esse trabalho. Mas, certamente, irmãos, para você escrever que seja, então, pelo menos 10 mil páginas de um comentário bíblico, certamente você deve ter algo da parte do Senhor. Então, ele escreveu, quando ele publicou o que seria, então, o primeiro volume sobre o Pentateuco, ele escreveu um prefácio falando sobre a sua experiência e dando algumas instruções. Eu gostaria de ler apenas algumas partes desse prefácio, para nós encerrarmos esse momento. Eu coloquei numa letra bem pequena, então vamos lá. Portanto, é dever de todos os cristãos buscar diligentemente as Escrituras. É característica do homem santo e feliz seu prazer na lei do Senhor, e como prova disso, ele se relaciona com ela como sua companheira constante e consulta-a como seu conselheiro mais sábio e confiável. Pois nessa lei ele medita dia e noite. É importante que estejamos prontos nas Escrituras e que assim nos tornemos, através da leitura constante e observação cuidadosa, e especialmente através da oração fervorosa a Deus, pelo dom prometido do Espírito Santo, cujo ofício é trazer à nossa lembrança aquilo que Cristo nos disse, para que assim tenhamos sempre uma boa palavra à mão, para nosso uso nas nossas conversas com Deus e com os homens, na nossa resistência a Satanás e no diálogo com nossos próprios corações. E sejamos capazes, como bom pai de família, de tirar deste tesouro coisas novas e velhas, para edificação e proveito, tanto nosso quanto dos outros. Se alguma coisa pode tornar um homem de Deus perfeito neste mundo, completar tanto um cristão como um ministro, equipá-lo plenamente para toda boa obra, deve ser isto. Estando plenamente convencido dessas coisas, concluo que toda ajuda oferecida aos bons cristãos para buscarem as Escrituras é um verdadeiro serviço prestado à glória de Deus e aos interesses de seu reino entre os homens. E foi isso que me levou a este empreendimento, este longo empreendimento, né? No qual me lancei com franqueza, temor e muito tremor, para que não fosse encontrado me exercitando em coisas que estão acima de mim, e para que tão louvável tarefa não sofresse dano pela má condução. Sabemos que há muito desses auxílios em nossa língua, pelos quais temos razão de valorizar e agradecer muito a Deus. Mas a Escritura é um tema inesgotável. Por mais que leiamos sempre, encontraremos algo novo.
Quando Davi juntou um enorme tesouro para a construção do templo, disse a Salomão: pode acrescentar a isso. Assim é o conhecimento das Escrituras. Ele pode ser sempre aumentado, até que todos cheguemos ao homem perfeito. As Escrituras são um campo ou vinha que dá trabalho a diversos tipos de pessoas, e onde podem ser empregadas várias habilidades e operações, mas todas do mesmo Espírito e para a glória do mesmo Senhor. É por isso que declarado da mente eterna em todas as operações de providência e graça, engrandecer a lei e torná-la honrosa. Sim, magnificar sua palavra acima de todo o seu nome. Portanto, quando oramos, Pai, glorifica o teu nome, queremos dizer, entre outras coisas, Pai, engrandece as sagradas escrituras, e para nossa oração feita com fé, certo é que teremos a mesma resposta dada ao nosso bendito Salvador, quando orou nesse sentido, com referência especial ao cumprimento das escrituras em seu próprio sofrimento. É esse grande propósito que humildemente desejo servir pela força daquela graça pela qual eu sou, esperando que tudo o que ajude a tornar a leitura da Escritura mais fácil, agradável e proveitosa seja graciosamente aceito por aquele que sorriu para as 2 moedas da viúva lançadas no ofertório, com uma intenção de engrandecê-la e torná-la honrosa. Se eu puder, em alguma medida, alcançar esse objetivo junto a alguns, já considerei meus esforços amplamente recompensados. Ainda que para outros, eu e minhas realizações, sejamos desprezados ou ridicularizados. Nada mais me resta senão recomendar-me às orações de meus amigos e a eles a graça do Senhor Jesus, e assim permanecer como um indigno dependente dessa graça e por ela expectante da glória que há de ser revelada. Então essas são as palavras em que ele finaliza o seu prefácio do seu longo comentário. E que assim, irmãos, seja o nosso coração. Que todos nós tenhamos, assim, não somente o mesmo coração de anseio pela palavra do Senhor, mas que nós temos, assim, essa ousadia e essa certeza de que o Espírito Santo, ele é capaz de nos revelar quem é o nosso Senhor. E de que o caminho para esse tempo que nós vivemos passa, sim, obrigatoriamente, por nós nos voltarmos para a palavra de Deus. Não com um coração de intelectuais, não com um coração de eu preciso obter mais conhecimento, mas de um coração de quem deseja conhecer mais a respeito do nosso amado Senhor. Amém, irmãos? Eu creio que é suficiente por esse momento. Vamos orar. Senhor, nós sim ficamos maravilhados, Senhor, com a grandeza da Tua palavra, Senhor, e com a grandeza do nosso chamamento, Senhor, e assim podemos tocar a Ti, Senhor. Sim, Senhor, nós confessamos, Senhor, quão rico Tu és, quão maravilhoso Tu és, quão grandioso Tu és, e assim inspirar a Tua palavra, Senhor. Mas nós queremos, assim, corresponder, Senhor, a isso e ter os nossos corações ganhos por Ti, Senhor. Então que nesse tempo, Senhor, todos nós, Senhor, cada um na sua medida, cada um no seu chamado, possa assim se voltar para a Tua palavra, Senhor. Possa assim buscar a Tua face e ter sede de Ti, Senhor. Senhor, Tu conheces as coisas que concorrem com a Tua pessoa, Tu conheces os prazeres, as ocupações, o entretenimento, os entretenimentos do nosso tempo. Por isso nós rogamos a Ti que Tu tenha misericórdia de nós, Senhor. Que nós sejamos assim atraídos por Ti, Senhor. Que nós sejamos ganhos por Ti nesse tempo. Que nós não venhamos, Senhor, a ser achados, Senhor, sendo negligentes com as Tuas coisas, com as coisas do Teu reino, mas que de fato, Senhor, as palavras que nós lemos, tanto na Tua palavra quanto do nosso irmão do passado, possa ser o nosso testemunho pessoal de cada um de nós, Senhor. Nós oramos a Ti em Teu precioso nome, Senhor. Amém.
Vamos fazer um intervalo, uns 15 minutos. Tem um breakfast aqui fora. E nós retornamos para